Para nós é uma imensa alegria estar com vocês para partilhar um pouco da nossa vida, da nossa família, do que diz a igreja a respeito da família, dos nossos filhos, de maneira especial na fase da adolescência, que é um dos grandes desafios da família hoje. Mas, como diz um membro e irmão da comunidade, desanima não. Tem jeito. Tem jeito. Vamos lá. Então, nós vamos partilhar com vocês coisas que, sinceramente, eu nunca imaginei que nos tempos de hoje a gente precisaria testemunhar. Que é a família constituída por um homem e por uma mulher. E filhos, por amor de Deus, mais do que 1 e 2. A gente sempre brinca assim, que a família só começa de verdade a cumprir a ordem de Deus de que crescer e multiplicar a partir do 3º filho. 2 é só reposição de mercadoria. A partir do 3º, na verdade, é que a gente começa a cumprir a ordem de Deus da multiplicação. Então, por favor, por amor a Deus, a igreja, a humanidade que precisa de homens novos, de mulheres novas, para formar uma civilização nova, uma civilização do amor. Não sejam mão de vaca para ter filhos. Que vocês tenham filhos, por amor de Deus, não é? Filhos para nós é uma bênção. Dá trabalho? Dá. E precisa dar, não é verdade? Quem é que não dá trabalho aqui? Continua dando. Fala a verdade, né? Eu dou para o Mazinho dá trabalho para mim. E assim a gente vai dando trabalho uns aos outros. Demos alguns trabalhos aos nossos pais. Teremos alguns trabalhos e dificuldades com os nossos filhos. Mas eu quero resumir o que a Celiane está dizendo. Não tenham medo de ter filhos. Não tenham medo de ter filhos. Filhos é uma bênção. Aqueles que não podem biologicamente gerar por condições, você pode gerar filhos espirituais, filhos no coração, através da adoção, através de trabalho social, através de trabalho dentro da própria igreja. Todos nós somos chamados à paternidade e à maternidade. Responsável, lógico. O professor Felipe sempre fala isso para nós, em todas as oportunidades. Não ter medo de ter filho não significa ser irresponsáveis. E aí, então, já eu vou ter, Deus cuida, Deus se vira, e aí larga, e ficam os filhos totalmente soltos, sem orientação, sem pai, sem presença, sem mãe, sem afeto, sem carinho. Aí a consequência é dramática. Mas o convite é: tenham filhos, tenhamos filhos, mas os tenhamos com responsabilidade, com planejamento familiar. A igreja nos orienta a isso, para o planejamento, para que tenhamos. Quantos filhos tivermos condições de criar? Essa condição, ela não é exclusivamente econômica. Essa condição não é exclusivamente financeira. Essa condição de ter filhos, para ter filhos, é a condição de educá-los e formá-los na fé. Com o seu trabalho você vai ensinar seu filho a ser um homem trabalhador, e ele vai aprender a se sustentar na vida. É fácil hoje? Não é fácil. Não é fácil. Mas também tem sido uma armadilha do demônio para que a gente não tenha mais filhos. Para que a gente tenha um filho e adote 2 cachorros. Para que a gente... Gente, é impressionante. É impressionante. Eu fico aborrecido até quando eu vejo uma entrevista, ou um programa, ou alguma coisa na TV que fala que tem o filho, que tem o cachorrinho porque o cachorrinho é a companhia, é o amigo, é aquilo, e não tem a preocupação que tem com um filho. Gente, isso é egoísmo demais. É egoísmo demais. Nós, cristãos católicos, somos chamados a não ter medo de ter filhos, porque filho é uma bênção. Então, como eu estava falando, tenham como
nos diz o professor Felipe e como nos diz o catecismo. Tenham todos os filhos que vocês puderem ter. Não deixe de ter aqueles que vocês podem ter. Quantos santos na história da igreja a gente ouve que foi o 22º filho. 24º, e Santa Catarina de Sena. Santa Catarina, doutora da igreja. 24ª filha. Eu sei que os tempos hoje não favorecem a isso, né? As condições sociais, psicossociais da nossa atualidade, a gente não consegue imaginar. Não consegue imaginar. Porque a gente já foi sendo educado e formado a ter poucos filhos. Ou não tê-los. Ou não tê-los, né? Ou não tê-los. Você compra hoje, vai comprar um carro, ele está cada vez menor. Você vai ver um carro, se você quiser um carro para acomodar acima de 3 filhos, acomodar 4 filhos, você já tem que comprar um carro que o valor já vai lá para cima. Você não tem um carro para você ter muitos filhos. E a gente vai se amoldando. A gente vai se amoldando a esta estrutura de que não dá, porque eu vou ter que ter um outro carro, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Hoje a cultura de cada filho ter seu quarto, cada quarto ser o seu universo, cada quarto ter a sua TV, o seu computador, ter o seu mundo, ter inclusive o acesso negado aos próprios pais. E aí uma família com 5 filhos teria que ter pelo menos 6 quartos, porque não se dormem mais filhos juntos. Então a situação, a cultura do individualismo cresceu tanto que isso faz com que nós não tenhamos coragem de ter filhos. Porque vai dar muito trabalho, porque eu vou ter que ter uma casa muito grande, porque eu vou ter que ter um carro muito grande, e a gente vai, porque eu não vou ter dinheiro para pagar todo o estudo particular, porque o estudo público é uma bomba. Depois a faculdade, eu vou lutar para ter a faculdade pública, porque a faculdade particular não é tão boa. A gente vai se ocupando de tantas preocupações que nos remetem quase que todas à situação econômica. E aí a gente acaba não tendo os filhos que Deus tem para nós. Nós somos uma família, Celiane e eu, né? Nossa família é constituída por 3 filhas, seriam 4. Na 3ª gravidez houve um aborto espontâneo. Quando nos casamos, nós fizemos um planejamento estratégico. Nesse planejamento nós pensávamos de 3 a 5 filhos. Era essa a nossa expectativa, era essa a nossa decisão como planejamento familiar. Falávamos disso no noivado, falávamos disso no início do nosso casamento. E concretizamos a nossa vida com 3 filhas. Uma delas está aqui, a Rafaela, a mais velha. Vem cá, filha. Vem cá. Em casa, a Rafaela, dia 21, completa 24 anos. Então em casa já não tem mais crianças, né? Em casa já não temos mais crianças. Essa é a belezura Rafaela, primogênita. Então, com a vinda da Rafaela, nós fomos curados. Eu não podia engravidar, tive que fazer tratamento, acompanhamento, seguido também das orações dos meus irmãos de carne e sangue, mas também de toda a comunidade, para que nós tivéssemos a graça de ter a Fá. Então, ela foi muito esperada e muito desejada, todas as nossas filhas. Eu me assustei na 2ª gravidez, porque eu estava amamentando a Rafaela ainda, ela tinha 6 meses e eu engravidei da Jéssica. E tive que entrar em repouso absoluto, tirar a Rafaela do peito em 10 dias. Então isso me assustou um pouco, pelo tempo muito pequeno de uma para outra. Mas uma graça de Deus, a Jéssica na nossa vida. Depois
então tive que ficar quietinha, cuidando dela, né? Parte de sofrimento para a Fá e minha, que eu não podia pegar, e ela chorando, querendo vir no meu colo, então foi difícil, mas olha que beleza, está aqui, está tudo certo, sem trauma, né, minha filha? Nenhum. Isso é a graça de Deus. Depois perdi um bebê e em seguida a Samara. Então, Rafaela completa agora neste mês 24, nós vamos fazer 26 anos de casados, a Jéssica completa corrigir. 23. Deixa eu te corrigir. Por que de novo? Perdão, ela completa 24 E no nós- dia 21. Não falei o dia, menino. Eu entendi. Muito bem. Eu que errei. Tem Eu que mania errei. de me corrigir nas datas, tá vendo? Ele fez isso quinta-feira. Aí hoje ele dançou. Muito bem. E a Samara, que tem 19 anos, graças a Deus. Então, somos uma família normal, com muitas dificuldades. Sempre gosto de dizer isso, gente. Nós erramos muito com a educação das nossas filhas, né, Rafaela? Eu sou muito enérgica, muito brava. Gritei muito com minhas filhas e hoje a gente vê que isso realmente não é o melhor e eu vejo que isso também não foi o melhor, mas Deus tem a graça de corrigir. Então eu sempre rezava assim à noite: Nossa Senhora, o que eu errei durante o dia, por favor, corrige agora de noite. Se eu gritei muito, a senhora, por favor, amenize o coração das meninas, né? Se ralhei muito, se fiquei muito brava, a senhora me ajude a melhorar. Mas também apague todo o trauma que eu possa ter deixado no coração das minhas filhas. Porque nós somos humanos. E nós vamos errar, gente. E a gente não pode se espantar com isso. Nós vamos errar. E eu sempre falo para elas assim: olha, errei com vocês. E não é praga de mãe. Mas vocês também vão errar com os filhos de vocês, não é? Porque nós não somos perfeitos e nós precisamos saber disso. Obrigada, filha. Então, esta beleza de saber e reconhecer onde é que nós estamos errando, para que a gente corrija. E numa dessas situações de inspiração, eu sentei uma vez com as três e disse: perdoe a mamãe por todas as vezes que eu me alterei, mas quero dizer uma coisa para vocês: pai e mãe não planejam gritar com filhos. A gente não fica fora de casa pensando: eu vou chegar em casa e vou bater até cansar. Na verdade, estou indo para os extremos. Graças a Deus, em casa nós nunca vivemos isso. Nossas filhas nunca foram espancadas. Nunca. Tapinha no bumbum levaram, sim. Que eu dizia assim: vocês querem ouvir com qual ouvido? O ouvido de cima, que eu estou dizendo não faça, não faça, não faça. Eram 3 vezes. Na quarta, o ouvido de baixo entrava em ação. Então eu dizia: vocês querem ouvir com qual ouvido? O de cima ou o de baixo? Aí não, mãe, o de cima. Então, com jeito, claro. Hoje a gente vê a psicologia dizendo que não convém. E realmente, se a gente conseguir levar na base do castigo, do tirar aquilo que se gosta de fazer, a gente corrigindo devagarinho, claro que é o melhor. Mas nós não podemos também ir para o extremo de não corrigir. Porque nós estamos assistindo uma geração de adolescentes e jovens completamente sem limites e por isso desequilibrados. É verdade ou não? Nós estamos vendo uma geração que está morrendo porque não tem limites. Não tem limites para dirigir um carro porque não tem responsabilidade. Não tem limites para não aceitar uma bebida ou algo a mais, ou uma droga, porque não tem responsabilidade, porque não teve um limite dentro da casa. Meu filho, até aqui você pode, daqui para frente você não pode, não convém, não é bom. Então nós saímos de uma geração, até os anos 60, de muita repressão, e caímos agora, nós que somos os filhos dos anos 60 e de anos 70, caímos no extremo de dizer tudo é livre, tudo é permitido, e nós estamos estragando os nossos filhos. Tanto é que hoje se tem programa para ensinar pai e mãe a educar filhos, não é verdade? Não vou citar o nome do programa, você sabe muito bem, tem uma super passeando por aí, ensinando pai e mãe a educar filhos. E quando ela chega nesta casa, ela corrige o filho ou ela corrige os pais?
os pais. Veja, professor Felipe sempre usa uma frase assim, e nós estamos falando muito dele, porque nós estamos trabalhando bastante o que ele escreveu neste livro. Educar pela conquista e pela fé. Já vou fazer propaganda dele. Se você não tem, você está perdendo uma grande receita de educação de filhos, de levar os seus filhos até Deus, de medida, de valores, de ensinar a eles as virtudes e tudo mais. Então nós vamos falar muito do professor Felipe. Ele diz assim, que os defeitos dos nossos filhos são filhos dos nossos defeitos. Se nós queremos saber, ter ideia, medir, se nós estamos educando bem ou não, a gente precisa olhar para quem? Para o comportamento dos nossos filhos. Se o comportamento dos nossos filhos não está adequado, significa que entre nós tem alguma coisa errada. Porque os filhos repetem o que eles veem. Quando pequenos, eles aprendem por imitação. Eles não têm noção, consciência. Então, aquilo que eles veem, eles repetem. O exemplo mais clássico de que os filhos aprendem por imitação é quando a gente passa por aqueles períodos de inverno ou tem uma irritação na garganta e começa. O que o filhinho faz no colo? É por imitação. Então, os nossos filhos, eles começam nos imitando. E eu agradeço muito a Deus, louvo muito a Deus, porque foi por graça, não foi por estudo, não foi por conhecimento técnico, foi por graça de Deus e por estarmos dentro da igreja. Nós nunca nos maltratamos. Nós já tivemos muitas discussões. Sim. Com certeza não foram poucas, viu? A gente já quis se devolver? Sim. Já tive vontade de mandar ele de volta para a casa da mãe dele? Tive. Ele também teve vontade? Teve. Eu não pude devolver porque não tinha não tinha mais garantia de devolução. Não, já tinha passado. Não pôde tempo, devolver. Né? Quero dizer para você, casamento não vem com garantia que você pode trocar, mandar na manutenção. A manutenção é a igreja. E é o próprio casal, a manutenção do casal está em Deus. Voltando, agradeço muito a Deus, porque no nosso relacionamento, nós sempre nos tratamos com cordialidade, com respeito. Tivemos, como disse algumas vezes, uns ranca-rabo, umas discussões, ir lá procurar, olhar lá no álbum de casamento, falando, não, eu entrei nessa igreja, eu casei, o que eu falei no altar foi para toda a vida. Mas o fato de nós procurarmos nos entender, ter um bom relacionamento, eu sempre procurei ser cavalheiro, a Celiane sempre muito gentil. Não estou dizendo que não era brava, viu? Muito brava, sim. Tá? Mas eu tenho certeza que, apesar dos erros que cometemos na educação das nossas filhas, elas puderam testemunhar em nossa casa honestidade, respeito, trabalho, mas um trabalho, mas não um trabalho que nos escravizasse, mas sim um trabalho que trouxesse para casa o necessário e que pudéssemos então desfrutar de uma vida. A certeza que nós trazemos no coração e que isso trouxe um resultado, que são as nossas filhas como são hoje, porque nós tivemos a graça de Deus de honrar aquilo que nós prometemos no altar. Prometo ser fiel, amando-te, respeitando-te todos os dias da nossa vida, todos os dias da minha vida. Se a gente for lá na cerimônia do nosso casamento, do seu casamento, e fizer lembrança do que você disse lá, você tem a receita para acabar educando os seus filhos por, digamos assim, por tabela, né? por osmose, né? Então, prometo ser fiel, o que vai gerar nos nossos filhos? Fidelidade.
Prometo ser fiel, amar-te. Vai ensinar que se nós exercitarmos a prática do amor, a prática do amor entre o casal, nossos filhos vão aprender a amar, não só a nós, mas a amar os irmãos, amar os colegas na escola. As dificuldades serão menores. Respeitar-te todos os dias da minha vida. Todos os dias, gente, significa um dia depois do outro. Eu prometo para o resto da minha vida. Não, eu te prometo todos os dias. Nós precisamos renovar o sacramento do matrimônio na nossa vida todos os dias da nossa vida, para que a gente continue tendo força em Deus para sermos fiéis, para respeitarmos, para amarmos um ao outro todos os dias da nossa vida. Então, quero dizer para você, se você quer ser um bom pai, se você quer ser uma boa mãe, seja um bom esposo, seja uma boa esposa. Um bom esposo é um bom esposo. Arrasta os filhos. Então não adianta você dizer ao seu filho, faça isso, se ele não vê você fazendo com sua esposa ou com seu esposo. Tenha paciência, e você não tem nenhuma com sua esposa ou com seu esposo. Respeite, menino, seu pai e sua mãe. Só que aí ele vê a mãe mandando o pai calar a boca, o pai mandando calar a boca. Peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eles estão mandando, ou eu tenho que fazer o que eles estão fazendo? Como eles aprendem por imitação, eles vão fazer o quê? O que nós estamos fazendo, e não o que nós estamos falando. Então a nossa vida precisa estar amarrada com as nossas palavras. O que nós dizemos, nós precisamos viver. O que nós exigimos, o que nós pedimos para que seja feito, nós somos os primeiros a dever fazer. Então, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, vivendo essas realidades dentro da nossa casa, nossos filhos vão estar aprendendo a ser alegres dentro de casa, mas também sabendo suportar as tristezas, das durezas da vida, de um dia não poder comer aquilo que ele gostaria de comer, porque hoje não tem, minha filha. Hoje o dinheiro não dá para a gente comer isso, então com alegria nós vamos louvar a Deus. Não dá para comer carne, mas nós temos ovo, graças a Deus. Então, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eles vão ver como nós somos tratados e como nós nos tratamos um ao outro dentro desse relacionamento. E isso vai formando os nossos filhos. Então, volto lá. O termômetro para saber se vocês como casal estão bem é olhar para a atitude de vossos filhos. Pela atitude de vossos filhos, dos seus filhos, das nossas filhas, nós temos que parar, nós dois, e vamos pensar, o que está acontecendo entre nós? Onde nós estamos nos descuidando para que os nossos filhos tenham essa reação? Para que não sejam responsáveis. O que nós estamos fazendo que está gerando no coração dos nossos filhos irresponsabilidade. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, tive que ir para o consultório, e cheguei lá no consultório para que eu fosse atendida mais rápido. Eu disse assim, eu preciso ir embora para casa logo, porque meu marido vai chegar. Aí a filhinha olhou bem para ela e disse assim, ô mãe, mas o pai está lá em casa. O que nós estamos ensinando para os filhos? A mentira. Então, como eu posso exigir dos meus filhos a verdade, se eles me veem mentindo? Coisa muito pequena, imagina que problema tem isso? É porque eu estava com pressa, precisava passar a fila. É mentira, tem tamanho? Pequena, grande, mais ou menos? Mentira é mentira, como diz o Monsenhor Jonas. Tudo é tudo mentira e mentira, não tem meio termo. Então nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento. Por isso, vou repetir o que o Mazinho disse agora. Se eu quero ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa esposa. Se eu quero ser um bom pai, eu preciso ser um bom esposo, um bom marido.
Porque aí vai ser gente fácil com a graça de Deus. Essa aqui é exemplo. Na adolescência, você quer ver seu filho sendo gentil com a mãe? E é uma idade complicada. Ele vai refletir e repetir a gentileza que ele vê do pai com a mãe. Eu ouvi uma coisa outro dia das nossas filhas, que eu falei assim: oh meu Deus do céu, tem que me cuidar porque eu vou estufar, eu vou estourar. Uma das nossas filhas disse: ah mãe, quando eu casar eu quero que meu marido seja igual ao pai. Afe Maria. Aí vou dizer por quê, não é? O Mazinho, quando nós saímos, ele abre a porta do carro para eu entrar. Gente, cavalheirismo não caiu de moda, não. Gentileza não caiu de moda, não. Então, não é todo dia que se faz isso. Na correria da vida, às vezes a gente não consegue, né? Cada vez que vai entrar no carro, vai abrir a porta. Mas quando a gente vai sair, só nós dois, ou que a gente não está na correria do trabalho, ele sempre se antecipa. Abre a porta do carro, eu entro e ele fecha. Que mulher não gosta disso? Diz para mim, fala a verdade, mulherada. Gosta ou não? Levanta a mão se gosta. Aí, marido, presta atenção. Preste atenção, marido, que a mulherada gosta disso. Outra coisa que meu marido faz lá em casa. Eu vou ficar vermelho. Tem importância. Eu estudei por 4 anos. Tive que ir para a faculdade com 42 anos. Por causa da missão. E num dos dias que eu estava muito cansada, porque nós trabalhamos como qualquer um, entramos 7 ou 8 horas da manhã, saímos 5 ou 6 horas da tarde. Como todos vocês trabalham, nós também trabalhamos. Isso é regra na comunidade. Mulher e homem, esposa e esposo trabalham todo dia. E eu cheguei muito cansada. Aí as meninas viram o pai fazendo isso. Falei: Mazinho, hoje eu estou muito cansada, acho que eu não vou dar conta de nada, estou o pó. Fui para a faculdade, quando eu voltei, o Mazinho tinha passado pela rua e catado galinho de flor. Não tem dinheiro para comprar rosa? Pega galinho de flor nas árvores, entenderam? Catou galinho de flor, foi no nosso quarto, juntou os 2 criadinhos mudos, e só vai para o quarto porque é criadinho mudo, por isso que eles ficam lá, né, mudinho. Pôs uma toalha, catou um vasinho, botou as flores dentro do vasinho. Ele sabe que nós somos tudo descendente de italiano, gosta de queijo, não é? Gosta de salame, gosta de vinho. E na medida. Então, ele preparou lá no criadinho um queijinho picadinho, um parmesão, que custa bem baratinho, né? Nada de queijo chique. Nós somos pobres e criativos, graças a Deus. Uma tacinha de vinho, deixou tudo arrumadinho, bilhetinho para mim no quarto. E eu cheguei da faculdade acabada. Entrei e disse assim: eu vou direto para o quarto, porque eu estou muito cansada. E ele bem quietinho. Quando eu abri a porta do quarto, eu vi: meu Deus, que data que eu esqueci. Eu acho que eu esqueci alguma data no dia de hoje, que eu estou tão cansada, acho que dessa vez fui eu, não foi ele não. Apesar que o Mazinho não esquece data. Voltei para a sala já com uma cara bem diferente do que eu cheguei. Falei assim: o que eu estou esquecendo hoje? Ele falou assim: nada, eu decretei hoje, nesta casa, o dia da gente comemorar nada. O dia do nada. O dia do nada. Como ela disse, lembrar de data de casamento, aniversário de namoro, a gente comemora a data de namoro ainda. E as nossas filhas veem isso. Teve e um quando ano, a gente não sai, quando não sai, elas falam: ué, hoje não é aniversário de namoro de vocês? Vocês não vão sair para pelo menos comer uma pipoca, ficar um pouquinho sozinho? E nós ouvimos uma vez assim: não tem dinheiro para comprar nem pipoca, vá na praça e roube a pipoca dos pombos, mas sai os 2 sozinhos, por amor de Deus. Entendeu? Nós precisamos cultivar na nossa casa o namoro, a estabilidade, a alegria de estar junto, o amor entre um e o outro com gestos concretos. A demonstração de afeto, a demonstração de carinho, isso não é melação, gente. Isso não é melação. Não estou falando de melação, de ficar, ai meu Deus, um só olhando para a cara do outro, até se derreter. Não estou falando disso.
Estamos falando de gentileza, de afeto, de carinho, de toque, de estar juntos, de estar perto um do outro, sentar para a refeição juntos, rezar, isso tudo em família. Os filhos vão percebendo nos pais o trato e o tratamento de um para com o outro, e isso se reflete nos nossos filhos. Isso se reflete na educação dos nossos filhos. Se eles veem os pais se tratando com respeito, eles vão aprender a tratar os outros com respeito. Se eles veem os pais tratando os seus pais, ou seja, os avós, tratando com respeito, com gentileza, com gratidão, com cuidados, porque já estão com idade mais avançada, eles vão reagir e refletir no comportamento deles para conosco, para entre eles e para os colegas de classe, de quarteirão, seja qual for o nível de amizade, mas eles precisam colher isso em casa. Precisam colher isso em casa. Ficaram espantadas no dia do nada? Não ficaram espantadas, só perguntaram: o que o pai está fazendo? A mamãe está muito cansada, hoje estou preparando aqui uma surpresinha para ela. Para ela. E os meninos estavam em casa. A Celiane chegava às 11 horas, 11h15 mais ou menos, da faculdade. Nesse dia elas já tinham deitado, e eu esperei a Celiane. E ficamos batendo papo, eu sabia que ela estava cansada. Não fiz com interesse. Não fiz com interesse. Não fiz com segunda intenção para falar: vou dar uma semeada aqui, vou dar uma fofada aqui nesse canteiro para ver se eu consigo uma florzinha. Se fosse um encontro mais fechado para casais, eu diria que não foi por interesse de uma relação sexual. Foi com interesse do quê? De que ela se sentisse acolhida, apesar de cansada. E tantas vezes, gente, eu cheguei em casa, a Celene falou: eu fiz isso que você gosta. Isso não é surpresa para as nossas filhas, nós nos tratarmos assim. Nossas filhas também viram, algumas vezes, nós discutindo algum assunto, a coisa querendo dar uma esquentada, mas eles nunca viram a gente brigando. E aí já tinha uma tirada. Em casa a gente tem muito bom humor, sabe? Isso nos ajuda muito a ter alegria dentro de casa e quebrar situações tensas com bom humor, com algo sadio, não sarcástico. Não sarcástico. É. Então aí quando as coisas estão fervendo ainda, hora ou outra, porque eu não disse que a gente é gente, nós não somos anjos que escorregamos do céu, nós somos gentes, feitos da mesma matéria que vocês são. Temos dor de cabeça, nós temos enjoo, nós amanhecemos de mau humor, como todo mundo, nós somos gente como vocês, né? E às vezes dentro do carro... Tem TPM. Tem TPM. A TPM do homem é quando a mulher está na TPM, a gente também tem, né? Tô para morrer. Tô para morrer. Então elas veem isso, aí falam assim: nossa, pai. Um dia o Mazinho me respondeu meio assim, mais duro, atravessado. Aí uma das nossas filhas falou assim: nossa, pai, o senhor lustrou a ferradura hoje, hein? Aí ele parou e falou assim: é verdade, né? Pronto, quebrou aquele clima ruim que a gente poderia ir para uma discussão de que você está falando comigo? Por que está falando nesse tom, entendeu? Acabou aí. Ótimo, demos risada e vamos cuidar para não acontecer mais, né? Aí eu quero dizer o seguinte para vocês com tudo isso. Não chegam na nossa casa, ou não chega na minha e nem na sua casa, um adolescente. Não estala o dedo e surge na sua casa um adolescente. Quando isso acontece, é porque a gente descuidou dele desde pequeno. É porque ele não viu em nós bom trato, gentileza, educação, às vezes até honestidade, porque se ele começa a mentir, existem casos que às vezes uma amizade, uma situação, uma circunstância, e a criança, quando está chegando na adolescência, se perde. Mas a maioria dos casos é por falta, gente, e aí uma responsabilidade muito grande nossa, é por falta
do exemplo dos pais. Não vira culpa dos pais, porque eles têm a oportunidade de escolha. Mas se eles têm matéria-prima, se eles têm semente plantada, uma hora essa semente vai germinar. Então, não surge na nossa casa, no estalo de dedo, um adolescente. Nós construímos dia a dia o adolescente que está na nossa casa hoje. É bom a gente saber assim. Nós ouvimos isso de uma psicóloga e para nós foi tão importante que a gente nunca deixa de repassar. O que nós temos que escrever na vida dos nossos filhos, os valores, a moral, a fé, o educar, virtudes, nós escrevemos até os 7 anos. A criança é como um quadro em branco que nós recebemos e nós vamos escrever na vida dessa criança até os 7 anos o que a gente deve escrever. Dos 7 aos 14 anos, a gente reforça aquilo que nós ensinamos até os 7. Então nós só vamos ficar lembrando, lembra meu filho, não é assim que se comporta, eu não te ensinei assim, aqui nessa casa não fala palavrão, você não vê seu pai e sua mãe brigando, seja gentil, generoso, você pediu emprestado, devolva. Antes de pegar, peça, por favor, você vai reforçando aquilo que você escreveu. Com 15 anos dos nossos filhos, a gente senta e colhe aquilo que nós plantamos. Nunca mais se esqueçam disso. Quem vai se casar, quem tem filhos pequenos, ou quem já é avó, ajude os seus filhos a lembrar-se disso sempre. O que nós temos que escrever na vida dos filhos é até os 7. Do 7 ao 14, nós reforçamos o que nós ensinamos. Do 15 em diante, a gente só colhe aquilo que nós plantamos. Então, é muita responsabilidade que nós temos como pais. Não é? Quer ver um exemplo? A gente não faz com uma criança de 7, 8, 10 anos, na hora da consagração, na missa, da Eucaristia. A gente não fica, olha lá, é Jesus, manda beijinho. Você faz isso com uma criança de 7, 8, 10 anos? Mas você faz com que idade? 2, 3 anos, 4. Começa a ter algum entendimento. 5 anos é o auge da idade mística da criança, é aquilo que a criança se encanta. Você fala, é Jesus, parece que o olhinho da criança vai saltar. A gente vê nossos filhos, Márcio que está vivendo a experiência, né, do filho, a gente para, e é impressionante. Nós vivemos isso com nossas filhas. É Jesus, manda beijinho. Passa perto de um quadro ou do crucifixo. Pô, é uma expressão de sofrimento. É uma expressão de sofrimento. É uma expressão de castigo aos nossos olhos. Mas a fé com que nós falamos e ensinamos faz brotar no coração dos nossos filhos a fé, a importância de ir à igreja, a importância de quando é elevado a Eucaristia, nós dizemos aos nossos filhos, olha lá, é Jesus. E eu não tenho dúvida que eles veem Jesus, porque eles olham com sim, né? É um negócio, eu fico impressionado de olhar para o rosto das crianças, e aprendi isso com as nossas filhas, porque foi muito mais próximo, vivendo a experiência de estarmos transmitindo a fé para as nossas filhas, e elas se encantarem. Então, gente, quando eles chegarem na adolescência, ou melhor, quando a adolescência chegar na nossa casa, nós precisamos estar cientes de tudo aquilo que a gente plantou, e que por mais que os nossos filhos baguncem pelas escolhas que eles possam fazer, e queiram não mais seguir aquilo que a gente ensinou, se rebelem, se revoltem, por conta até da idade, a ebulição dos hormônios, a transformação, o menino que já não tem mais aquela voz, ele já começa a falar mais grosso. Tem dia que, quem que eu ouvi que nós só meninas, né?
Mas a Gi, a cunhada, um dia falou: nossa, o Francisco, o André é o mais novo. De repente eu ouvi uma voz: quem está aí? Quem está aí? O André, a voz do André está mudando, porque é adolescência. Então tem hora que fala meio, tem hora que se comporta totalmente como criança, como um menino, e tem hora que já se comporta totalmente como um rapazinho, como adulto. O mesmo aconteceu em casa. Ora, as meninas queriam ainda brincar de boneca, de coisa, de correr, de fazer bagunça, e ora queria estar toda vaidosa, passando lá um batom no espelho, querendo passar um pó. Gente, é natural. E se eles se revoltarem com alguma situação, com alguma circunstância, ou por amizade, influenciados por amizade, quando eles recobrarem o juízo, os elementos que eles têm para reconstruir a sua vida, são exatamente os valores que foram plantados na infância. Então não tenha medo. Seu filho está passando um momento difícil, reze. Um outro programa que tem, esse ainda eu não vi, passar na TV, nos canais da TV aberta, na TV brasileira. Mas um programa que é justamente ensinar a educar filhos adolescentes. Aí você vai consultar a história. Quando começa a falar da história daquele filho rebelde, está escondido ali ausência de pai, ausência de mãe, falta de diálogo com o próprio filho e com o próprio casal. Eu não tenho como dizer, eu sei que esse é um mal no século, mas filhos que não conhecem pais, ou que foram abandonados por mãe, eles todos têm direito de filho e de serem acolhidos. Pais muito bem estruturados na vida, economicamente, porque gastaram todo o tempo que tinha, querendo crescer economicamente, ter, e não souberam gastar tempo com seus filhos, não souberam dar uma medida, mesmo que pequena, mas com qualidade para os seus filhos. Toda tarde, isso faço lembrança, que eu chegava em casa, eu sempre brinquei muito com as meninas, sempre brinquei, e corria. Até hoje eu não sei passar perto delas sem dar um tapa, sem dar um cutucão, sem dar um beliscão, sem mexer, até hoje. Mas quando elas eram crianças, era impressionante. Eu chegava em casa e já ia brincar no chão, rolar no chão, fazer bagunça, enfim. O dia que eu estava muito cansado, eu falava: hoje eu não vou dar conta. Quantas vezes eu deitava no chão, perto do sofá, e brincava: hoje nós vamos brincar de ponte. Vamos ver, vocês têm que atravessar a ponte. Quem era a ponte? Sou eu. Eu deitava, elas se apoiavam no sofá, iam caminhando pelas minhas costas, não tinha esse tamanho, obviamente, né? Mas se quiser, eu acho que eu ainda dou conta. Vou gemer, mas dou conta. E elas brincavam e pulavam. Eu estava presente, ganhava uma massagem, muito bem feita, e elas estavam ali se divertindo, alegravam o coração delas, alegrava o meu coração. Era um momento de descanso para a Celiane, que nessa fase, a Celiane não trabalhava fora, então cuidava da casa, cuidava das filhas, cuidava do bonitão aqui que vos fala, e cuida até hoje, graças a Deus. Então, isso tudo é preciso ver no comportamento dos nossos filhos, alegria, coisas que a gente não vê nesse programa específico sobre adolescentes. Mas aí entra um detalhe muito rico que eu quero falar para vocês. É possível mudar isso, porque mais interessado do que nós mesmos em nossa família está Deus, em restaurar, em renovar a nossa família, a começar do casal, para refletir
nos filhos, para refletir no adolescente, talvez rebelde, que está ou que esteja na sua casa. Uma dica para a gente ter uma noção de não obediência dentro da nossa casa. Isso é muito importante. Se filho não obedece, vocês verifiquem como casal se vocês estão tendo uma linguagem única para educar os filhos. Se vocês se apoiam, porque se um diz A e o outro diz B, vocês e nós perdemos a autoridade sobre os nossos filhos. Se você diz, faça a tarefa, e o outro diz, pode brincar, depois você faz a tarefa, a autoridade está perdida dentro da casa. Se você põe de castigo e o outro vem e diz, coitado do menino, tira ele do castigo, perdeu a autoridade dentro de casa. E quando eu citei esse programa, que tem educado mais os pais do que os filhos, na verdade, veja, quase todos os episódios mostram a falta de colaboração entre os pais. Colaboração e acordo mesmo. Acordo, é a palavra melhor. Colaboração e acordo. Entre os pais. Nós estamos de acordo com a forma que nós vamos educar. Então, quando isso, gente, isso não é regra lá de casa, não. Isso, se você fizer, dá certo, principalmente com o filho pequeno. Porque filho pequeno, meu Deus do céu, como eles nos manipulam se a gente deixar. Eles nos controlam se a gente deixar. Mas não por maldade, está na gente, é instinto, é instinto. Então, se um coloca de castigo e o outro chega e fala assim, principalmente na frente da criança, ah, coitadinho, acha que ele tem idade para ficar de castigo? Primeiro você já chamou de coitado, vai ser um coitado para o resto da vida você ficar falando que ele é um coitado. Você está construindo um coitado e está quebrando todo e qualquer limite. Então ele entende o quê? Eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Por quê? Porque meus pais não exercem autoridade sobre mim. Eu não sei o que é autoridade. Essa leitura que o filho faz de quando nós ficamos brigando entre nós de como educar o filho. Na frente dele ele diz o seguinte, já que vocês não sabem o que fazer, eu sei. E aí começa a mandar dentro de casa. Não tem idade e domina pai e mãe. Ele que diz onde vai, se joga no chão, vira do avesso. Aí a gente tem aqui algumas. A gente fuça na internet, né? Nessas horas a internet é muito boa para nos ajudar. E sites cristãos. E aí eu encontrei assim, olha, a criança que conseguia tudo que ela queria gritando ao invés de pedindo, na adolescência ela vai achar que o mundo e as coisas se resolvem no grito, na violência e na agressão. Vai invadir o espaço do outro e vai achar que isso é bem natural. Isso vocês têm visto ou não acontecer? Não é verdade? Infelizmente. Em lugar de enfrentar as frustrações, porque hoje a gente não pode frustrar os nossos filhos, tem que dar presente para eles todos os dias, do jeito que eles querem, na hora que eles querem. Não é assim que a gente tem escutado dizer? Chorou, vai para não chorar, dá lá o que ele está pedindo logo para a gente ficar sossegado. Continua educando assim. Você vai colher na adolescência um jovem com grande dificuldade para acatar a autoridade de outras pessoas e vai ser um insensato. Se a criança pode fazer tudo o que ela quer, até faltar na escola porque está com preguiça. Ai, coitadinho dele, está com preguiça. Não vou mandar o bichinho para a escola, não. Olha o que você está criando. Um adolescente criado dessa forma pode ter grande dificuldade de concentração e até perder a noção de conceitos como direito e obrigação. Tudo que nós fazemos dentro da nossa casa, gente, até as brincadeiras, dizia hoje de manhã o padre Vicente, não falou da escolinha, das crianças brincando, aprendendo os limites? Até aqui eu posso, daqui para frente é o outro. Então nós vamos jogar junto, você tem que esperar a sua vez. Ah, mas eu quero jogar agora. Não, você jogou, agora tem 4
crianças junto de você, você vai esperar as 4 crianças jogarem, aí sim será a sua vez. Isso tudo está educando nossos filhos, gente? Parece que não, mas você está educando a criança ao limite. Então, dar limite, eu encontrei um livro muito bom, não é cristão, mas um livro de uma pessoa que é pedagoga, psicóloga, diz assim: dar limite é ensinar aos filhos que eles têm os direitos iguais a todos. Então, por isso é importante a gente ter 3 filhos. Se a gente só tem um, tudo é dele. Se a gente tem 2, é do mais velho e do mais novo. O terceiro vem para botar as coisas em ordem, tem que aprender a repartir. Porque não é nem do primeiro, do segundo, tem eu aqui no meio. Nós vamos ter que aprender a dividir essa história, não é? Fazer a criança compreender que seus direitos acabam onde começam os outros. Mostrar que muitas coisas podem ser feitas e outras não. Agora não, gente, nós não podemos ter medo de dizer não, e isso em qualquer idade. Vocês estando de comum acordo em qualquer idade, juntos, de acordo, vou dizer de novo, de acordo, pai e mãe precisam estar de acordo, vai dizer, não, você não vai sair hoje, você não vai comprar o que você está querendo hoje, isso é uma necessidade ou um desejo? Porque nós precisamos ajudar nossos filhos também a diferenciar o que é necessidade e desejo. Nosso Senhor vem em auxílio às nossas necessidades. E quem realiza desejo é o gênio da lâmpada mágica. Não é verdade? Então, nossos filhos têm que aprender que gênio da lâmpada mágica não existe. Que existe a necessidade de termos ou não esta coisa. Se eu já tenho um tênis novinho, comprei agora, para que eu preciso comprar um outro tênis para dar para o meu filho, porque ele está se jogando no chão? Não, não é uma necessidade. Na hora certa nós vamos comprar um outro tênis. Isso tudo é dar limites, é educar. E a gente vê hoje muitas famílias, muitos pais, até mesmo endividados. Porque chega a época do Natal e faz da tripa coração, empréstimo, financiamento, carnê dessa altura lá nessas lojas que vivem de carnê, para dar o que o filho quer. Porque senão, meu Deus, ele vai ficar frustrado, ele vai reagir com frustração a tudo na vida. Nossos filhos precisam aprender conosco que frustrações fazem parte da nossa vida. Tem tanta coisa que eu gostaria de ter e não posso ter. E que não rouba a minha alegria. Exatamente, que não rouba a minha alegria. O que aquilo vai mudar na minha vida? Se é algo, como a Celiane disse, necessário, opa, pera lá, é outra história. É outra história. Mas entrar em carnê, em dívidas, em não sei o quê, porque o filho vai ficar frustrado se não tiver aquele carrinho, daquele jeito, e daquela cor, e daquele preço. Sabe o que vai acontecer? Desculpa, não é nem sabe o que vai acontecer, você sabe o que acontece. Chega lá à noite de Natal, abre o presente, o primeiro dia é aquela euforia com o brinquedo. Verdade ou não é? E o segundo dia? Esqueceu já. Onde fica o brinquedo? Mais um. Já foi para o canto. E ele fala, bom, desculpa o jeito que eu vou falar, mas bom, papai dá tudo que eu quero, a criança começa a passar já querer outra coisa. Nossos filhos são assim, principalmente quando pequenos. Isso é uma imaturidade. Principalmente quando pequenos. E aí ele quer uma coisa agora, você quer outra coisa ali, quer ver uma coisa louca que acontece. A criança está, por exemplo, num ambiente cheio de gente, ou até mesmo na missa, ou numa festinha de aniversário, que está ali, aí chega perto, mãe, eu quero uma coxinha, aí vai lá, a mãe dá a coxinha, dá uma mordida, põe do lado, ô mãe, eu quero aquele outro, começa a apontar, a mãe ou o pai vai lá, dá uma mordida, põe ali do lado, e você deixa ali. Não, pegou, eu vou te dar o outro depois que você comer esse. Você está com fome ou está querendo ficar ciscando na mesa?
É necessidade de alimentar-se ou é desejo? Passa em frente à loja, vê o tênis e fica maluca por causa do tênis. Nós vivemos uma experiência uma vez com a Rafaela. A Rafaela, ela falou assim: eu queria tanto aquele tênis. Falou a marca, mostrou o modelo, se empolgou. Eu falei: minha filha, eu não tenho condição de comprar esse tênis. Ficou mais feia, desnutrida, coitadinha, acabada por causa disso. Olha que beleza de mulher que está ali, gente. E não precisou daquele tênis. Era um desejo, eu entendo. Eu entendo. E se eu tivesse condição, iria ainda assim pensar se seria necessário. E ela sabe disso. Porque depois nós conversamos sobre isso. Então entra o resultado de quando você frustra a expectativa do seu filho, você conversa e explica o porquê. Principalmente quando adolescente. Principalmente quando adolescente. Porque quando é criancinha ainda, você chega com um brinquedinho fuleira, a criança faz a maior festa. Porque ela não quer em si o presente, ela quer em si o gesto de afeto, de carinho, de entrega, de doação do pai. Fiquei muito feliz quando foi o padre Christian que falou de manhã, quase no final da colocação dele, quando ele diz que é preciso se entregar pela sua família, dar a vida pela sua família. Quer dar a vida pela sua família? Eu completo. Faço coro com o padre Christian. Dê seu tempo. Dê a qualidade do seu tempo. Porque coisas, seu filho pode ser muito bem sucedido na vida e comprar depois, mas ele nunca vai conseguir comprar afeto, carinho, amor, beijo, abraço, que está tudo no contexto do afeto, do carinho. Afeto efetivo. Afeto efetivo. E não uma presença falsa, uma presença de faz de conta. Eu te dou o presente de Natal para ganhar um abraço. Não, o abraço todos os dias. E no aniversário, ou no dia da criança, ou numa data mais expressiva, você vai lá e dá um presente. Mas ele entende que o presente é para alegrar o ambiente, não é para comprar a obediência do seu filho. Quando adolescente, gente, é preciso ter coragem de sentar e conversar com seu filho, com sua filha, de dizer as realidades da vida, as durezas da vida. E diante dos erros, você perguntar para eles. Então, teve coisas que eu errei muito com a Rafaela e a Jéssica, mas que eu consegui acertar um pouco com a Samara, porque aí teve um espaço maior. Aí, quando eu via a Samara fazendo algo que eu percebia não está correto, eu chamava no quarto. Minha filha, essa situação, diz para mim, isso está correto ou está errado? Aí não conseguia nem olhar nos meus olhos, né? Olha nos meus olhos, minha filha, e me diga, isso está certo ou está errado? Está errado, mãe. Está errado. Eles têm consciência do que é certo e que é errado. Então não se repita, por favor, minha filha, a situação. Se você já sabe que está errado, então haja agora de acordo com isso. Porque no nosso tempo, e para nós estamos com 48 anos, Mazinho e eu, quando o pai olhava para a gente já entendia, não era? Às vezes o pai não precisava dizer nada, só a cara já matava a gente de medo. A gente já não perguntava nada. Hoje em dia não é mais assim. Não adianta você olhar. E não adianta você falar só, não vai. Tem hora que resolve, mas tem hora que não resolve mais. E você precisa dar todas as explicações convincentes de que realmente isso não vale a pena. Mas, repito, tire do seu filho a resposta dele, vale ou não? Porque aí você vai trabalhar em cima da resposta que ele deu. Não vale a pena, ótimo, não vale a pena. E por que não vale a pena? Nós queremos assistir esse filme. Sim, vamos assistir esse filme. Nós vivemos uma situação assim também. A gente usa exemplo, fica mais fácil, não é verdade? De chegarmos em casa, elas estavam assistindo um filme, nós sentamos e continuamos assistindo com elas. Quando acabou o filme, a gente disse:
Que contribuição esse filme deu para a vida de vocês? O que acrescentou? O que ajudou na vida de vocês? Porque pelo que a gente viu, eu nem lembro que filme era. Nem a Fá lembro. O que a gente viu não acrescentou nada. Foi uma perda de tempo. Vocês poderiam estar fazendo outras coisas. Da mesma forma, o professor Felipe vai dizer para nós sobre música, televisão, internet, sobre a castidade, sobre a masturbação. Ele abre o leque nesse livro, falando sobre a vida do adolescente. Então, colha dele. Colha dele. Este canal, ou esse programa que você está vendo agora, contribui no que, meu filho? Para o seu crescimento como uma pessoa. Esta música acrescenta o que na sua vida? Esse barulho que você está ouvindo, nesta altura que você está ouvindo, porque a gente já foi adolescente também e sabe o que acontece, acrescenta o que? Ou está prejudicando a sua audição? Então a gente precisa cutucar os filhos, trazer-eles para a responsabilidade. E outra coisa, liberdade se conquista com responsabilidade. Nós vamos dando liberdade aos nossos filhos na adolescência, de acordo com a responsabilidade que nós vamos vendo que eles têm. Uma vez eu brinquei com uma delas. Ah, você quer namorar? Ah, eu quero. Então, ótimo, você vai ter que aprender a limpar a casa, lavar, passar, cozinhar. Porque depois, no final do namoro, vai virar casamento. Então, você precisa aprender. Lavar, passar, cozinhar. Aí sim eu vou deixar você namorar. Então, são coisas que a gente vai puxando eles para a responsabilidade. Não adianta a gente liberar tudo e eles fazerem tudo errado. Não. Toda ação gera uma consequência. E nossos filhos precisam assumir as consequências dos seus atos. Bons ou maus. Chega de acobertarmos os erros dos nossos filhos. Quando somos chamados na escola, que diz assim: o filho não está bem, a gente se arma e vai contra a escola inteira e fica a favor do filho. Espera aí. Se o filho errou, ele precisa assumir os erros. A consequência dos seus erros. Qual é a consequência, diretora, deste erro que meu filho teve? Ele vai pagar. Ele vai pagar. Eu estou ensinando a ele que tudo aquilo que ele tem direito... Todo ato tem consequência. Ele precisa ter um dever. E se o filho não descobre isso em casa, ele vai descobrir mais tarde, talvez na cadeia, na delegacia, porque ele nunca foi punido, sempre foi acobertado. Isso ele acaba levando para a sua vida. Ah, papai e mamãe vai me acobertar, vai me proteger, vai me esconder. Bateu o carro com 17 anos. Corre lá um tio ou o próprio pai e se enfia no carro para dizer que ele é que estava dirigindo. 2 erros enormes. 2 erros sem tamanho. Mentira. Isso acontece, gente. Isso acontece todos os dias nesse nosso país. Todos os dias acontece no nosso país. Só que a hora que não der tempo do pai, o tio ou alguém chegar para socorrer a situação, entre aspas, socorrer, e o filho... E o adolescente, o jovem, é levado para a delegacia para prestar um depoimento, ele vai ser punido na medida da forma da lei. Por quê? Está certo ser punido, mas ele foi criado achando que todo ato não gera consequência. Porque negativo. Quando ele errou, não foi punido. Quando ele mandou o sapato na cara da professora na escola, trocou de escola, porque coitadinho do meu filho. E a professora era ruim. E a professora era ruim. Não é assim, não é assim. Então, o que nós queremos passar, gente? O que nós queremos passar para vocês é a beleza do que propõe a nós a nossa fé, a nossa igreja. Oração da manhã que chamou a vivência do amor. Gente, amar é dizer não. Amar é dizer não. E amar é elogiar. Amar é se preocupar. Amar é dar a vida. Amar é... Eu quero até ler aqui que eu... Cadê? Me ajude. Está aqui.
O amor combate o mal, e este amor tem nome e tem um rosto. Qual o nome deste amor? Jesus. Jesus. Esse Jesus que, quando o jovem chegou para ele e perguntou o que devo fazer para ganhar a vida eterna, ele disse para o jovem: vá, venda tudo, dê aos pobres e siga-me. O Jesus que quer restaurar, o Jesus que quer renovar a minha família e a sua família. Por isso, não importa qual situação, a sua vida, a sua família, ou qual situação você esteja enfrentando com seu filho, não desanime, dobre o joelho e reze, e peça a Deus que dê a você a coragem de mudar a própria conduta, para que o filho veja que você está diferente. Filho não precisa ter em casa um pai super-herói que nunca erra. Pai erra, e o filho vê que o pai errou, e o filho percebe também que o pai disfarçou, mas o filho cresce, a relação pai e filho cresce quando o pai chega e pede perdão ao filho pelo erro cometido, e o filho vai reconhecer isso para o resto da sua vida, vai levar essa lição: meu pai não é perfeito, mas quando errou, meu pai pediu perdão para mim. A reunião que a Celiane fez, a conversa que a Celiane teve com as 3 filhas numa noite: filhas, vocês perdoam a mamãe por essa situação, por aquela situação, pela outra situação. Fez dela menos mãe? Não, fez dela mais mãe. Eu quero convidar você para que, junto com o ministério, nós rezemos cantando. Peçamos ao Senhor: reconstrua, Senhor. Renove a nossa família, Senhor. Renove a relação pais e filhos, Senhor Jesus. Que saibamos e que aprendamos a dar tempo de qualidade, a dar a nossa vida pelos nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde e restaure a nossa casa, a nossa família. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Você restaura, você. Restaura nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!